Guerreiros, temos visto que algumas autoridades têm procurado dar tratamento desigual para os iguais no que se refere à vacinação contra a Covid-19 para PMs e bombeiros da ativa e da reserva. Nesse sentido, é importante saber que os militares se encontram ou na atividade ou na inatividade. Na inatividade estão ou na reserva ou reformados. O militar da reserva é aquele que está em condição de ser convocado, ou seja, reserva é aquele que pode ser titular. A exemplo, o jogador que está no banco de reserva é aquele que pode a qualquer hora ser chamado. Assim acontece com o militar da reserva. Quanto aos reformados, tem que se entender que reformado é gênero. Assim, tem-se algumas espécies de reformados. Temos os reformados definitivamente para a corporação, ou seja, é aquele que não pode exercer atividades que exerce o militar da ativa. Ele foi reformado para essa atividade. Assim sendo, ele detém condições de prover na vida civil. Já o reformado por invalidez não tem condições de exercer atividades laborais, não pode exercer outro trabalho. Neste sentido, temos também o reformado por idade limite, o qual esteve na ativa, na reserva e depois, com a idade de 68 anos, tornou-se reformado com o advento da Lei 13.954 de 2019, aplicado também aos militares das Forças Armadas. Ou seja, o militar reformado por idade limite pode ser mobilizado em caráter excepcional, por não ter aquela obrigatoriedade, podendo prestar os seus conhecimentos técnicos, profissionais e científicos à corporação, sempre que necessário. Senhores, nesse sentido, com base no que foi exposto e no princípio da isonomia, entendemos que, data máxima venha, a vacinação para os militares da ativa e da reserva, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar tem que acontecer de forma geral, sem acepção. Ademais, há que se saber que polícia é polícia 24 horas. Não é porque ele está na reserva ou reformado que ele perdeu a capacidade técnica de atuar. Da mesma forma, o bombeiro não perde a sua capacidade técnica de atender a população, seja em que circunstância for. Se o vizinho sabe que ele é bombeiro, qualquer imprevisto vai chamá-lo. Assim, nós pedimos aos senhores que decidem, as autoridades constituídas, que pensem e não façam acepção, não separe esse direito que é para todos os homens que estão na linha de frente atuando. Corroborando com a nossa linha de raciocínio lógico, trazemos o artigo 301 do Código de Processo Penal, o qual não faz separação dos agentes da atividade com os da inatividade. Vejam-se que o ordenamento assevera que qualquer um do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Ou seja, o bombeiro não deixou de ser um agente da lei, ok? Quem tiver ouvido, ouça. Nem um passo daremos atrás. Eu sou o Rubão. Ad sumos.